algo que eu quero que todos nós possamos entender, que na igreja, ela existe sim uma certa disciplina que nós precisamos salientar e precisamos estar atentos, a gente vai falar sobre isso durante esse mês. Senão a igreja também vira um local onde cada um acha que pode fazer o que quer. E a igreja local não pode ser assim, existe uma ordem, existe uma organização, existe preceitos importantes, princípios, existe aquela questão de que quando eu assumo uma responsabilidade, se eu não quero assumir a responsabilidade, eu basta dizer, eu não vou assumir, eu não quero, porque eu não posso, ou não quero, não desejo, enfim. Mas a partir do momento que eu assumo uma responsabilidade, eu estou dizendo, eu quero, eu posso, eu desejo e vou realizar. Então, quando você assume isso, você está dando essa resposta ao seu pastor, à sua igreja local. Você assume o ministério, seja qual for, né, de intercessão, de adoração, seja de louvor, de teatro, seja o que for. Você está assumindo isso, você está assumindo uma postura. Quando eu assumo uma liderança de célula, eu estou assumindo uma postura de que eu sou um com o meu pastor. Por que isso? Porque quando o pastor da igreja entrega a um líder, uma pessoa, uma célula, o que ele está fazendo? Ele está entregando o pastoreio daquele grupo àquela pessoa. Ou seja, o líder de célula é a extensão do ministério do pastor e da pastora. Então, seja homem, seja mulher, o líder de célula é a extensão desse ministério. Então, a responsabilidade é muito grande. A partir do momento que você assume esse chamado, porque é um chamado, é um dom que você assume, você está assumindo junto com o seu pastor todas as outras coisas também. Não só a sua célula, não só aquela reunião que você faz na quarta-feira ou na terça-feira, seja o dia que for. Você está assumindo tudo aquilo ali e tudo isso que engloba, ou seja, a vida ministerial daquela igreja local, ou seja, a vida ministerial, quando eu digo pastoral, daquela igreja local. Então, isso tudo, nós vamos nesse café pastoral tratar desses assuntos, ajustar essas coisas, para que a gente possa ter a visão correta. Então, o líder de célula, ele é obrigado a estar aqui? Acho que sim. Penso que sim. Por quê? Porque o líder de célula é a extensão do pastor. A não ser que ele diga, eu não quero ser líder de célula, não é o meu chamado, não é meu dom. Então, ele precisa compreender isso. Então, você que está aí ouvindo, não sei se está ao vivo, está ao vivo? Não, mas está gravando, né? E depois alguém vai poder compartilhar essa direção. O líder de célula precisa ter essa noção. Isso tudo nós vamos tratar durante esse mês. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Vamos lá, porque a hora passa muito rápido, né, queridos? Hoje já é dia 5 de janeiro. Já vai 2020. Pensa que não passa tão rápido. Para mim, por favor. Acho que é só desligar. Nós vamos começar a conversar sobre um tema. Esse tema é pecado e suas consequências. Vamos falar juntos? Pecado. Vamos lá, mais uma vez. Pecado e suas consequências. Durante esse mês, talvez todo mês, não sei ainda, vai depender do desenrolar daquilo que acontecer aqui no domingo pela manhã, nós vamos definir pecado, nós vamos falar sobre as consequências do pecado, nós vamos falar sobre a nossa relação com aquele irmão que está vivendo o pecado ou passou por uma situação pecaminosa, como deve ser essa relação nossa como igreja com essa pessoa, com esse irmão. E a Bíblia nos dá claras respostas a respeito disso. Será que existe disciplina na igreja? Será que existe disciplina? O que você acha, meu querido? Será que a igreja precisa de disciplina, sim ou não? Claro que sim. Deus deixa claro isso na carta aos Hebreus, que ele disciplina seus filhos. E você vê nas cartas do apóstolo Paulo, de Pedro e tantos outros, Tiago, você vê justamente momentos em que os apóstolos disciplinavam a igreja. Então nós vamos falar sobre disciplina, que é um tema muito interessante e muito abrangente, né? E que nos dias de hoje tem sido assim conflitantes a respeito dessa palavra, que a palavra disciplina parece que já traz peso, né? Parece que traz angústia no coração das pessoas. E a Bíblia nos fala justamente ao contrário. A Bíblia fala que Deus disciplina o seu filho e no primeiro momento a disciplina parece uma coisa ruim,
Mas logo aquele que é exercitado pela disciplina, a tristeza vai embora e a alegria do Senhor vem. A Bíblia fala sobre isso. Nós vamos falar sobre o desejo de Deus de resgatar aqueles que entram no caminho do pecado, que entram na rota do pecado, e Deus deseja, é alvo de Deus trazer esses amados de volta. E sempre assim o será. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos ver o que está escrito aí, eu vou ler na NVI, ok? Vou ler na NVI. Está assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é o que está escrito aí? A transgressão da lei. Então, se eu tivesse de definir pecado hoje, o que a Bíblia diz, o que é pecado? Você que olha o texto aí, está escrito o quê? É contrário à lei, é desobedecer à lei, é ir no lado contrário da lei, ou seja, andar de forma contrária àquilo que a lei ensina. E quando nós falamos de lei, nós estamos falando de quê? O que é a lei para nós? A palavra. Então a Bíblia é a palavra, é a lei. Então nós temos a lei que é a palavra. Então todas as vezes que eu transgrido a lei, todas as vezes que eu desobedeço a palavra, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando. Então é um pecado. Então quando nós falamos de pecado, existe uma série de coisas. Então para Deus, pecado é a transgressão da lei, é a desobediência da lei, que é a palavra. Existe pecado grandão e pecado pequenininho? Sim ou não? Tem certeza? Existem consequências diferentes para pecados. Mas pecado é a transgressão da lei. Não existe aquele pecadão, aquele pecadinho, né? Pecado é transgrediu a lei, desobedeceu. Papai, fulano está ligando para você aqui, o que eu falo? Fala que eu não estou em casa. Porque aquela pessoa é muito chata. Ou então, tá bom, ligou lá o pessoal de qualquer empresa aí de marketing, né? Qualquer coisa que seja aí, lá de telefonia. Oi? Ligou para você. Aí, pai, querem falar com você aqui. O que você vai dizer? Não, diga que eu não estou, inventa alguma coisa. O que é isso? É uma mentira. Poxa, mas é tão chato você ter que atender esse negócio. Ora, mas você vai corrigir uma coisa com mentira? Então isso é pecado? Sim ou não? É transgredir a lei? Sim ou não? É, claro que é. Mas a consequência disso? Será que meu relacionamento com o Manel vai acabar porque eu disse para o cara do marketing da Oi que eu não estava em casa? Será que vai mudar meu relacionamento com ele? Não, por quê? Porque não tem relação o que está acontecendo. Mas no mundo espiritual, as coisas estão acontecendo. Existe um pecado agora na nossa vida. Então, existem consequências diferentes no pecado. Vamos lá, vamos continuar lendo o texto. Versículo 4. Perdão, eu li o 4? Então é o 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele está falando de quem? De Jesus, ok? Ele se manifestou e nele não há pecado. Ele está falando de Jesus que manifestou nessa terra. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Essa palavra estar ali, ser, permanecer, estar e continuar, são verbos de ligação. Ou seja, ele vai te dar uma ideia de continuidade. Tá ok? Então, no português, é verbo de ligação, te dá uma ideia de continuidade. Ou seja, aquele que está no pecado significa o quê? Aquele que permanece no pecado, aquele que continua no pecado, aquele que sabe isso aqui é pecado, mas ele continua no pecado. O que a Bíblia está dizendo? Que ele não o viu e sequer o conheceu. E ele está falando de quem? Quem é esse oi? Jesus. Então uma pessoa, ela pode estar dentro do convívio de uma igreja,
O verbo está dizendo ali, a tradução, eu fui lá no original dar uma olhada nisso aí, é isso aí mesmo, ok, melhor tradução. E aí você começa a ver, aquela pessoa pode estar no convívio da igreja, se ele permanece naquele pecado, se ele está naquele pecado, a Bíblia, não sou eu que estou dizendo não, querido, nem você, mas você vai poder falar isso para o seu irmão. Por quê? Irmão, não sei, porque não ouviu nem conheceu, não pode ser meu irmão, né? Em Cristo não. Pode ser meu irmão fisicamente, mas em Cristo não. Essa pessoa não viu o Senhor e sequer conheceu o Senhor. Olha só o que João está falando, como é sério isso, irmãos. Vamos lá, vamos continuar? Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, é claro. O que é praticar a justiça, irmãos? Quem sabe o que é praticar a justiça? O que significa praticar a justiça? Quem é a justiça para nós? É Jesus, é a nossa justiça. Então, o que é praticar a justiça? Aquele que vive em Jesus, que cumpre os propósitos de Jesus, que segue os mandamentos de Jesus. Ele está dizendo, aquele que pratica isso, ele é justo, ou seja, justificado em Cristo, por meio de Cristo. Amém? Assim como Cristo é justo, ok? Versículo 8. Agora, aquele que pratica o pecado é do... Opa! E agora, irmãos? Uma coisa é você pecar. Aqui a palavra pratica é a ideia de que vive na prática constante do pecado. Então, todo dia liga alguém da oi, e pecado é transgressão da lei, e você fala, não, estou aqui não. O que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Não sou eu que estou dizendo, não é culpa minha. Tá bom? Você que está ouvindo aí. A Bíblia está dizendo, aquele que pratica o pecado é do... Meu Deus, dá até medo de falar. É de quem? É do diabo. Olha só, irmãos. Não tem cerimônia, não tem meias palavras, não tem jeitinho, não tem como dar jeitinho na Bíblia, não tem como ajustar. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Não viu nem conheceu Jesus, vive na prática do pecado, é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para quê? Para destruir essa consequência na nossa vida. Ele quer nos tirar dessa prática do pecado. Mas nós precisamos vê-lo e conhecê-lo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, a NVI é muito boa para isso, porque a NVI, ela quase que interpreta o texto, né? Ela facilita a nossa leitura. Eu tenho na minha Bíblia as duas versões juntas, né? Algumas Bíblias eu tenho aqui. Você vai lendo uma, e aí quando você lê a NVI, você consegue compreender o que o outro está falando, você vai lá no original e amplia mais ainda seu conhecimento. Olha só, todo aquele, na NVI está assim, todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, creu em Jesus, Senhor e Salvador, nascido de Deus, nasceu de novo, não pratica o pecado, ou seja, não vive na prática do pecado. Ele peca, sim ou não? Todo mundo sabe disso, claro que peca, mas ele não vive na prática do pecado. Pastor, a gente está aqui no beabá, na alfabetização da Bíblia. Sim, a gente está alfabetizando aqui a gente mesmo, retomando isso em nossa mente, para a gente ficar bem gravado em nossa mente. Pedro falou isso. Eu vou repetir a vocês o que eu já ministrei centenas de vezes, só ler a carta dele, ele fala em outras palavras, para que isso fique guardado, porque eu vou embora, eu vou partir, eu vou morrer, e eu quero que isso fique guardado no coração de vocês. Eu não vou morrer agora no nome de Jesus, tá, irmãos? Foi Pedro que falou isso, né? Não, bom, se for também, benção, né? Vou para o céu, quero nem saber. Vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não vive na prática do pecado.
Então a gente já tira a dúvida daquela, a gente fica assim, a gente pode julgar o irmão se ele vai para o céu ou vai para o inferno? Não, mas eu posso dizer, segundo a Bíblia, se a pessoa é nascida de Deus ou não. Se ela vai para o céu ou para o inferno, esse julgamento não nos cabe. Só Jesus é juiz para isso. Mas a Bíblia me dá respaldo para dizer quem é nascido de Deus e quem não é. Basta você ler o que está escrito ali. Porque o próprio João está dizendo, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele mesmo está dizendo, igreja, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, aquele que vive na prática do pecado, consequentemente, não é, e é do diabo, né? Não é nascido de Deus, obviamente, é do diabo. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, por quê? Porque é nascido de Deus. Ele não pode estar no pecado no sentido, ele não pode estar na prática do pecado, vivendo intensamente aquele pecado, porque ele é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, sim ou não? Sim, mas ele não vive nessa prática o tempo todo. O que nós chamamos de iniquidade, não é isso, pastor? É o que nós chamamos de iniquidade. O que é iniquidade? É quando você pratica o pecado constantemente. Isso é chamado de iniquidade. Lembra que a Bíblia fala sobre os últimos dias, a iniquidade vai ampliar mais ainda, ou seja, a pessoa viverá praticando o pecado constantemente. Isso chama-se iniquidade. Versículo 10. Desta forma, olha só, a gente pode dizer, olha o que está dizendo a Bíblia aí. Sabemos então, dessa forma, agora eu sei, nós sabemos, o quê? Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? Ih, irmãos, mas você não está aqui para ficar, você é filho do diabo, você é filho de Deus. Ou não? A gente vai ver sobre isso. Quem não pratica a justiça, ou seja, não vive os preceitos de Deus, não, obviamente, procede de Deus. Só que ele vai colocar um detalhe. E também, quem não ama seu irmão. Aí João vai entrar pesado nesse aspecto aí, que depois nós vamos tratar sobre isso. Olhe para cá, queridos, nós vivemos uma geração que vive uma filosofia, uma ideia de relativismo. O que é relativismo? Não importa o que é certo, mas se dá certo. Vou repetir. Não importa se é certo, mas se dá certo. Então, se eu estou fazendo é certo ou não, não interessa. Mas se der certo no final, tá bom. Isso é uma filosofia do relativismo. É a ideia de que nem tudo está tão certo assim. Tem um youtuber aí que você talvez conheça, muito famoso, e ele sempre fala isso. Pouca gente sabe, mas ele é ateu. Ele tem milhões de seguidores, principalmente que ele é envolvido na área política. E esse youtuber, ele sempre fala assim, vamos questionar tudo. Vamos questionar tudo. Pouca gente sabe que ele é ateu, né? Oi? Não, não é isso não. Vamos questionar tudo, ou seja, é a ideia do relativismo. Você questiona tudo, questiona a Bíblia, questiona conceitos, questiona moral, questiona princípios, questiona ética, questiona absolutamente tudo. É essa a ideia. Justamente. Então, existe hoje, de maneira muito forte em nosso meio, essa ideia de relativismo. Não importa o que é certo, mas se dá certo. É tão importante isso, queridos, que o que eu estou passando aqui hoje, eu espero que ninguém, né, claro, a gente precisa ir no banheiro, essas coisas é normal, eu também vou, mas ficar lá fora, na hora que o pastor está pregando, é uma coisa dura no nosso coração, né? No meu coração. Alguém que fica do lado de fora enquanto o pastor está pregando. É igual você na sua célula. Imagina você está lá na sua célula liderando, se ela ministrar a palavra, alguém vai ficar lá no portão batendo papo no celular. Como que você se sentiria? Então, como eu estou aqui no meio da igreja hoje, eu estou à vontade. Né? Domingo à noite, já estou falando até domingo à noite já, né? Mas agora é para a gente poder se corrigir. E aí, aí a gente tem que questionar, será que isso é pecado? Não cabe a mim julgar. Depois a gente vai ver na Bíblia.
Será que isso é pecado? E aí quem vive na prática do pecado, deixa para lá. Já lemos o texto, já sabe. Então cuidado, é muita gente disfarçada de crente. Muita gente disfarçada de crente. É muita gente de evento, é muita gente de movimento, é muita gente de cafezinho, é muita gente de rede, é muita gente de festa. Quando para ouvir a palavra, parece que é uma batalha espiritual, é uma guerra, não consegue ficar sentado, não consegue ficar ouvindo, sempre tem uma coisa para resolver, e a gente tem que estar atento a isso. E domingo à noite, que tem alguns irmãos que infelizmente têm uma prática horrível, e até indelicada, porque quando alguém está falando, de forma indelicada, você tem que se retirar sem você ter uma razão justa. A gente entende a razão justa, está com dor de barriga, está com a diarreia, desculpa a expressão, né? Está gravado, agora já foi. E aí, você tem que correr, é claro, até eu correria, porque eu não vou ficar aqui. Eu já tive um momento que meu pivô caiu, eu tive que correr, eu pedi outro para falar, porque não dava para falar. Essas coisas acontecem com qualquer um, né? E eu falo aqui, pode acontecer a qualquer momento, né? Então, assim, essas coisas acontecem, mas a gente tem que ter um pouquinho de... Tá ligado, será que o que está acontecendo na minha vida? Por que eu não consigo ouvir a palavra? O que me impede? O que me atrapalha? Que comichão é esse que eu tenho nas pernas, né? Que dor de barriga e vontade de ir no banheiro só na hora da palavra. O que acontece isso? Aí a gente começa a ver que não é só físico, tem alguma coisa espiritual nisso aí, irmãos. E aí quem tem que avaliar isso não é o pastor, é você mesmo, você que tem que parar e avaliar. Agora vamos lá, nós fomos de uma geração, e eu tenho que vigiar a hora, né, irmãos? Meu Deus. Nós somos de uma geração, tem ensaio aí depois? Vai ter ensaio de louvor? Vai ter ensaio? Ou só a reunião do pessoal? Reunião? Ah, então tá bom. Vamos lá. Então hoje você está à vontade aí. Quem vai para a praia depois, fique tranquilo. Mas tem culto 18 horas, tá, irmão? Uma coisa que eu quero avisar você que está ouvindo aí, isso aqui não é missa não, tá, irmão? Eu vou na missa da manhã para ir na missa da noite, né? Isso aqui não é missa não, tá, irmão? Cada um defendendo a sua. Sábado à noite também, né? Se tiver sábado à noite, não precisa no domingo. Porque isso aqui não é missa não, tá? Respeitando com muito amor e carinho, né, nossos amados e posso dizer em alguns casos irmãos, né, que tem essa ideia. Mas nós não temos isso aqui. É um café pastoral e à noite celebração normal, irmão, para todo mundo, ok? Então vamos lá. O que acontece aqui? Nós somos de uma geração que um indivíduo, quando ele pecava, geralmente ele perdia seu ministério. Nós somos dessa geração, no passado era assim, pecou, nunca mais vai ter ministério na sua vida. Eu conheci, por exemplo, um caso, eu lembro, eu já era até casado, mas nós éramos casados de novo ainda, e nós estávamos na construção de uma igreja, e eu conheci um pastor, e uma outra pessoa me contou a história daquele pastor. E ele falou assim, tá vendo aquele pastor ali? Aquele pastor nunca mais pôde pastorear uma igreja local. Ele foi proibido de pastorear uma igreja local. Mas por que isso aconteceu? Ele me contando. Porque a esposa dele adulterou. A esposa dele adulterou. Mas como a esposa dele adulterou, ele perdeu o seu ministério. E nunca mais pôde pastorear uma igreja local. Então nós éramos dessa geração. Houve uma geração que era assim, onde pecou, meu irmão, acabou o ministério, acabou tudo. Depois de algum tempo, houve uma revolução. E o que eu estou ministrando aqui, eu quero deixar boa parte do que eu vou ministrar aqui, boa parte mesmo, eu ouvi muito do pastor Luciano Subirá, eu quero deixar isso claro, gravado aqui, porque eu gosto de dar honra, né, aonde eu ouvi algumas coisas que para mim foram muito importantes, e outras da nossa própria experiência, mas agradeço a Deus pela vida do pastor Luciano Subirá, por aquilo que eu ouvi. Mas nós somos dessa geração. Aí veio uma modificação, uma mudança. Começamos a ouvir de amor, de perdão, de misericórdia, e esses temas começaram a trazer para a igreja uma nova revelação, uma nova ideia que foi muito boa,
Nós começamos a tratar, vamos perdoar, vamos fazer como Deus, misericórdia do Senhor para conosco, Ele nos traz de volta. Isso começou a trazer uma revolução na igreja. No mundo inteiro isso aconteceu. Só que aconteceu também um problema. Vivíamos no extremo, lá atrás, e pulamos nessa caminhada de amor e perdão e misericórdia para um outro extremo. Ou seja, depois de um tempo, começou a surgir um problema, onde indivíduos começavam a dizer, bom, se eu vou perder alguma coisa só por um tempo, então vale a pena arriscar. E eu já ouvi isso. Eu e Eliana, já ouvimos essa frase. Não tem problema não, se eu vou perder por um tempo, eu prefiro arriscar. Eu prefiro viver a si mesmo. E líder. E essa ideia, querido, ela é muito forte nos dias de hoje. Mas muito forte mesmo. Ou seja, nós saímos de um extremo onde o perdão não era exercitado na sua plenitude, não havia restauração, e aí fomos para um outro, nessa jornada, vamos restaurar, vamos trazer de volta, vamos tratar de perdão, pode trazer de volta assim. E aí chegou um ponto em que as pessoas aí, diante dessa ideia de perdão, de misericórdia, levaram a ideia de que, bom, não tem problema, eu vou perder só por um tempinho, depois eu restauro tudo de novo, então vale a pena eu entrar nesse relacionamento, vale a pena eu continuar nisso aí, que daqui a pouco tudo vai ser restaurado, porque Deus é amor. E aí entramos nessa ideia. Vou te dar um exemplo. Alguém deixa seu cônjuge, ou seja, esposo ou esposa, e sem nenhum embasamento bíblico, abandona sua esposa ou seu esposo. Aí essa pessoa sai da sua igreja local e começa a frequentar uma outra igreja local onde ninguém sabe o que aconteceu na vida dela. Ali, ela está lá louvando, adorando, exaltando o Senhor no meio do louvor, e ali ela começa a se envolver na vida da igreja. Se aproxima da liderança, se aproxima do pastor e começa a se envolver na vida da igreja. Ali, então, ela conhece uma outra pessoa e começa um relacionamento com uma outra pessoa. Aqueles pastores daquela igreja local, às vezes sem nenhuma maldade, sem nenhuma malícia, sem verificar a situação, permite então dentro da igreja aquele relacionamento. Ora, pastor, mas não está divorciado? Mas nem todo divórcio tem embasamento bíblico. Essa ideia de dizer, eu não me dava bem com fulano, não me dava bem com fulano, por isso nós nos separamos. Isso não tem embasamento bíblico. Não tem embasamento bíblico. E Paulo deixa bem claro isso. Quem casar com essa pessoa torna-se adúltero, mesmo que ela não saiba. Sabendo então, mas vamos voltar. E aí aquela pessoa vai lá na igreja e se envolve na igreja, daqui a pouco o pastor já está chamando à frente, daqui a pouco já está lá no ministério, seja lá qual for, da igreja, da recepção, do teatro, do louvor, da dança, seja o que for, está se envolvendo, daqui a pouco o pastor marca o casamento e faz o casamento daquela pessoa, e aí, estou muito feliz, ainda coloca lá no Facebook, vivo o melhor tempo da minha vida, vivo o melhor tempo da minha história, vivo aquilo que eu gostaria de viver há tanto tempo e não vivia. Porém, ela não se dá conta de que está vivendo em adultério. Quem casa com essa pessoa também está vivendo em adultério. Pastor, não existia o conhecimento? Existe sim. A pessoa tem Bíblia, a pessoa tem ensino, a pessoa tem palavra, porém, existem algumas teologias que vão surgindo por aí, dando embasamento bíblico para esse tipo de correção. E nós precisamos estar atentos. Essa mentalidade, uma pessoa que faz isso, querido, sai daqui ou sai de qualquer outra igreja ou vem para cá com essa mentalidade é infantil. Biblicamente falando, é uma mentalidade infantil. De que basta pedir perdão, a Deus perdoa. Pois não há pecado que ele não perdoa. Só não perdoa o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Mas o pecado, ele perdoa
qualquer pecado, até esse que eu falei agora. Ele perdoa? Sim ou não? Sim. Ora, ele perdoa qualquer pecado. Porém, há uma coisa que eliminaram da nossa teologia nos dias atuais: as consequências do pecado. Isso foi retirado. Tiraram isso da nossa teologia. É só pedir perdão, tá tudo certo, agora já começa tudo novamente como se nada tivesse acontecido. Mas nós vamos ver na Bíblia que não é assim. Há uma historinha, o pastor Luciano contou, eu achei interessante. Tinha um menino, esse menino, ele era, imagina um menino desobediente, Bruno. Imagina, não estou falando de você, imagina um menino desobediente, né? Aquele que a gente chama de hiperativo, né? Então o menino era muito agitado, muito desobediente aos pais. Nem todo imperativo é desobediente, não tem nada a ver, né, querido? Ele só é imperativo. Mas era muito desobediente aos pais, a sua mãe principalmente. E ele era um menino que ele era meio narcisista, ou seja, ele gostava de se exaltar, se achava o bom, bonitão. E aí ele fez o quê? Ele fez um pôster para ele, um pôster da sua própria imagem. Ele fez um pôster dele, e ele tinha um pôster enorme no quarto dele, com a foto, a imagem dele, porque ele se exaltava, né? Se achava o cara. Mas ele desobedecia demais à mãe. Aí o que a mãe fez um dia? Falou assim: olha, filho, eu não sei mais o que fazer com você, mas eu tive uma ideia. Eu vou fazer o seguinte: todas as vezes que você me desobedecer, eu vou colocar uma taxinha no pôster, lá no rosto, lá no seu rosto, naquele pôster. Eu vou colocar uma taxinha ali. Aí o que ela fez? Começou a colocar taxinha, porque ele achou que ela não seria capaz de fazer isso, que ia estragar o pôster dele. E ela começou a colocar taxinha, até que um dia ele não percebeu, entrou no quarto, quando ele entra no quarto, o rosto dele estava totalmente tapado de taxinhas. E naquele momento, ele se sentiu constrangido de uma forma sobrenatural, não sei, sobrenatural podemos dizer, ele se sentiu constrangido com aquilo. Ele olhou aqui, meu Deus, olha o que eu fiz, canta desobediência à minha mãe, como que eu tenho trazido tristeza. E ele sai do quarto, vai até a sua mãe, abraça a sua mãe e começa a pedir perdão a ela. E ele chora ali, fala: mãe, me perdoe, quanto tempo que eu fui desobediente, tal. E aí eu percebi, as taxinhas que a senhora colocou lá no meu rosto, tapou o meu rosto todo de taxinhas. E ela falou: tá bom, meu filho, vamos lá, vamos tirar aquelas taxinhas agora. E ela foi e tirou todas as taxinhas que estavam no rosto dele, naquele pôster. Qual é a moral da história? Ela perdoou? Sim. Mas como que ficou o pôster? Todo furadinho. Todo furado, todo marcado. Ou seja, perdão, você retira a taxinha. A consequência é a marca que fica. Não tem jeito, todo pecado deixa uma consequência. Deus perdoa, sim ou não? Sim, Ele perdoa. O conceito de justificação e graça de alguns, o conceito, olha só, a gente vai terminar porque não vai dar tempo da gente continuar, mas me dá só mais 10, 15 minutinhos. Porque eu estou aqui na terceira página, são 7. Você pensar que a gente passa caderno anotando, tá, queridos? A gente passa ali estudando, né? Valoriza isso, porque isso é importante. O conceito de justificação e graça de algumas pessoas têm, elas excluíram a possibilidade de consequência na sua vida. Tem filho que já fala assim: pai, me perdoa, está perdoado, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Negativo. Porque na mente deles, eles já acham que não precisa ter consequência uma vez que foram perdoados, porque perdão apaga tudo. O perdão apaga a condenação, mas não apaga a consequência. É isso que a gente tem que entender. Você vai para o inferno? Não. Por quê? Porque fomos perdoados. A condenação foi perdoada. Eu não vou para o inferno porque eu fui salvo em Cristo Jesus. Mas a consequência dos meus pecados, eu vou ter que administrar. O furinho vai continuar lá.
Quer ver? Vamos a alguns exemplos bíblicos. Números 14. Vai lá em Números 14. Tem na Bíblia aí, tá? Números 14. Dá uma olhada na sua Bíblia, porque para não olhar só a televisão, para você exercitar aí. Você vai encontrar aí aquela teia de aranha. Aquela foto que você está procurando um tempão. Aquele negócio de flor amassada, já viu? Tem gente que bota nota de $1 para dar sorte na Bíblia. Envelope de propósito, que você esqueceu de dar o propósito. Só Jesus, deixa para lá. Em Números 14, nós vamos ver um exemplo. Eu não vou ler o texto, porque ele é muito grande. Eu recomendo você a ler o texto de 1 a 44, mas é muito extenso. Eu não vou ler por causa do nosso tempo. Bom, 10 espias, quando Moisés mandou os espias para verificar a terra, foram quantos espias que foram? Não, 12, irmãos. 12 espias. Desses 12, quantos vieram falando mal? 10. Então esses 10 espias, eles inflamaram o povo contra Moisés e Arão. O que aconteceu? Moisés e Arão, eles fazem o quê? Eles tentam convencer o povo, não façam isso, Deus vai nos dar vitória, não façam isso e tal. E o povo não quer saber, não aceita. Aí o que Deus faz? Deus aparece a Moisés, chama Moisés no canto, leva Moisés para o lugar e diz assim: Moisés, eu vou destruir esse povo todinho, eu vou matar todos eles agora, e vou começar tudo de novo com você. Vou fazer uma nação maior do que essa e mais forte do que essa. Se você fosse pastor da tua célula agora e Deus mandasse fazer isso, o que você vai responder para Deus? Todo mundo olhou para o líder, né? Você vai dizer: faça a tua vontade, Senhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus chegou para Moisés: vou matar todo mundo. O que Moisés faz? Aí Moisés entra para o ministério de intercessão. E ele entra num campo de batalha, irmãos. Porque a gente lê o texto, não imagina o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente não faz ideia. Mas ele entra numa brecha, num campo. Deus de um lado dizendo: vou matar todo mundo. Vou destruir todo mundo. E vou começar tudinho de novo com você. 0 quilômetro, povo 0 quilômetro. Sem erro, todo mundo obedientezinho, mais forte do que esse povo. Quem não quer uma célula assim? Mas Moisés entra num campo de batalha. O que Deus estava fazendo? Deus estava ensinando a Moisés, estava mostrando, estava nos ensinando algo naquele momento. Ele já sabia o que Moisés iria fazer. Deus já sabia de tudo, obviamente. E aí Moisés entra e diz: Senhor, não faça isso. Eu sei que esse povo é rebelde, eu sei que esse povo, eles vivem pecando, eles vivem aí, estão em rebeldia, estão murmurando, estão reclamando, são chatos pra caramba, eu não aguento mais, Senhor, mas não mata esse povo, porque se matar, nós vamos passar vergonha. O que vão dizer do Senhor, os egípcios, que tirou o povo de lá só para matá-los? Foi isso que o Senhor fez? E Moisés começa aquele diálogo com Deus de intercessor. Deus salva essa geração. Deus salva aquele que todo mundo não quer saber mais. Deus salva o que a Bíblia está dizendo que é para morrer. Olha só o que Moisés... Cheguei a me arrepiar, queridos, agora. Olha só o que Moisés estava fazendo. Aquele bandido lá da sua rua, que você disse: Senhor, mata logo esse desgraçado. Moisés foi lá: Senhor, não mata não. Salva, Senhor. É, meu irmão. Moisés nos deu uma lição de intercessão, de um intercessor que amou aquele povo, sem aquele povo fazer nada de bom para ele. Eles queriam matar Moisés, eles queriam matar Moisés, e Moisés disse: Senhor, não mata não, salva esse povo, perdoa esse povo. O que a Bíblia diz? Só você ler lá em Números: então eu vou perdoar esse povo. Olha só, o povo pediu perdão? Quem pediu perdão? Moisés.
Olha só que autoridade, irmãos. Deus perdoou o povo por causa de Moisés, não foi por causa do povo. E aí Deus foi lá e falou assim, eu vou perdoar esse povo. Aí, talvez Moisés falou assim, glória a Deus. Só tem um detalhe, Moisés. Tem um pequeno detalhe. Apesar de ter perdoado, Deus deixa claro que aquela atitude que eles tiveram teria consequências. E Deus fala, olha só, tem um detalhe. Eles não vão morrer hoje não, mas eles vão morrer aos poucos. Nenhum deles entrará na terra. Alguns só verão, mas não entrarão. Esse povo rebelde passará 40 anos no deserto para ir morrendo aos poucos. Hoje eu não mato não, mas eles vão morrer aos poucos. Não vai ficar nenhum vivo. Todos aqueles que inflamaram o povo, foram rebeldes, morrerão no deserto. O que Deus fez? Deus perdoou, sim ou não? Mas falou o quê? Vai ter consequência. Não fica sem consequência. Somente uma nova geração. Olha só o que diz versículo 18, de Números 14. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa. Quem está falando aqui é o quê? É Moisés. Moisés. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Aí ele vai completar. Se bem que não deixa o pecado sem punição. Não sei se você podia colocar aí, 1 Samuel, Números 14, 18. Só para vocês confirmarem o texto. Vou repetir. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição. Todo pecado tem consequências. Vamos tirar essa teologia achando, e a gente vai, mas isso é do Velho Testamento, calma que daqui a pouco nós vamos no Novo. E a gente vai encontrar a mesma coisa. Vamos lá? Amém? 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Poxa, irmãos, eu queria terminar hoje. Nós vamos orar menos no próximo domingo, tá? A gente pega mais tempo de palavra. E eu planejei para 30 minutos. Meu Deus. 2 Samuel 12. Fique tranquilo, que eu já pequei e você também. Calma que Deus restaura, irmão. Já tem gente desesperado já. Meu Deus, minha vida está acabada agora. Calma. Vamos chegar lá. Por isso que eu não queria deixar você sair daqui sem até o término da palavra. Mas tem consequência. 2 Samuel 12 é um exemplo clássico para nós. De quem nós estamos falando? De Davi. O que Davi faz? Comete adultério com Batseba, mata Urias através da espada dos amonitas. E aí o que acontece? Em 2 Samuel 12, 13. Aparece quem? Quem é o profeta que aparece? Natã. Natã, então, você já sabe da história, estou falando com gente aqui que conhece a Bíblia, você já sabe da história. Natã chega lá, Davi, eu tenho um caso para você. Qual é o caso? Um homem recebeu uma visita, e naquela visita ele resolveu fazer um banquete, churrascão, e aí ele vai lá na casa do vizinho, que só tinha uma cordeirinha, toma a força aquela cordeirinha, mata e faz um churrasco para o seu visitante. E aquele homem não tinha mais nada, e esse homem era rico, tinha tudo. O que eu faço com esse homem? O que tem que fazer? A Bíblia diz que Davi fica com raiva, com ódio, e fala assim, ele vai morrer, tem que morrer, e mais, antes de morrer vai pagar 4 vezes o que ele roubou. Certo, Davi? Tá certo, só tem um detalhe, qual é o detalhe? Você é esse homem. Você é esse homem que roubou essa cordeirinha. E aí Natã manda na cara, meu irmão, não perde tempo. E aí, queridos, é interessante, o pastor Luciano falou algo que eu achei interessante. Natã, ele usou uma estratégia para que Davi, ele pudesse assumir seu erro. É interessante isso. O que Natã fez? Para alguém assumir o erro, ele usou uma estratégia muito interessante. Escuta só, ele contou a história do erro de outra pessoa.
É interessante que lá em Mateus capítulo 7, 3 e 5, Jesus fala que nós temos a facilidade de enxergar o cisco no olho do irmão, mas temos dificuldade de enxergar a trave no nosso olho. Então, quando Jesus falou isso, é porque assim, é uma estratégia. Você vai tratar de um irmão no pecado, fala do pecado de outro. E eu falei, rapaz, né, é mesmo, né? Misericórdia. Mas ele já está ali por dentro, sabendo que é com ele. Tem alguma coisa, já sabe que é comigo. E aí ele começa a enxergar a trave que está no olho dele. Por quê? Se você falar direto do pecado dele, ele não enxerga. Ele só consegue enxergar o cisco do outro. Jesus mesmo disse isso. E Natan fez essa estratégia. Ele usou uma estratégia, vou contar o pecado de outro, para que ele possa daqui a pouco enxergar a trave que está no olho dele. E isso aconteceu. E aí, queridos, o que aconteceu ali? Aí Natan chega para Davi, fala, e Davi faz o quê? Qual é o resultado ali na vida de Davi? Ele se arrepende, ele diz, pequei. Salmo 51 está aí, um salmo inteiro escrito por Davi, uma canção escrita por Davi, contando como foi o seu arrependimento diante de Natan, diante de Deus. Pequei contra ti, somente pequei. E aí os versos estão lá. Mas aquele instante no texto ali, ele diz, eu pequei contra o Senhor. E aí Natan responde o quê? O que Natan responde? O Senhor te perdoou. Aí Davi, aleluia! Só tem um detalhe. Nunca mais vai faltar a espada na sua casa. Nunca mais. Ele falou, não é amanhã, nem em próxima geração, não. Nunca mais faltará espada na sua casa. Aquilo que você fez no escondido, alguém fará para que todos vejam com suas mulheres. E mais, por último, o filho que nasceu, vai morrer. Deus perdoou? Mas vieram as consequências. E aí é só você ver a história. A família de Davi tornou-se um caos, irmãos. Um caos. O que aconteceu? Amnon fez o que com Tamar? Um estupro. Estuprou a própria irmã. Aí Absalão, sabendo disso, deixa passar um tempinho, mata o próprio irmão. Depois Absalão faz o quê? Se levanta contra Davi. Ele fica no portão de Jerusalém. Olha só, o filho de Davi. No portão, e todo mundo que ia buscar Davi um julgamento, como juiz que ele era também, ele fala assim, não, conversa comigo aqui, eu resolvo para você. Aí ele dava um julgamento propício à pessoa e ia conquistando o coração das pessoas. Esse espírito de Absalão é aquele que divide, aquele que destrói o ministério do outro e vai tomando o coração das pessoas. E ele fez isso. Quando Davi olhou, já era tarde demais. Davi teve que fugir de Jerusalém. O que aconteceu? Absalão pega todas as concubinas e as mulheres de Davi, coloca uma tenda em Jerusalém, no pátio lá, e deita-se com todas as mulheres para todo mundo ver, para humilhar Davi. Olha o que Deus falou lá atrás. Outro fará isso, para que todos vejam. Isso o menino já morreu há muito tempo, porque Davi clamou pela vida do menino e o menino morreu. Daqui a pouco, vem uma guerra. Os soldados de Davi contra os soldados de Absalão, Absalão morre. Mais um filho morto. Davi não pode chorar. Os soldados não deixam ele chorar a morte do filho. Falou, se você chorar, você é um traidor. E Davi, para chorar, tem que ir lá para o travesseiro, tapar a cabeça dentro da tenda e chorar sozinho. Ele não podia chorar em público. Ele tinha que ficar firme. Porque o soldado falou, se você chorar, você é um traidor. Daqui a pouco Davi já está velhinho. Já está pronto para morrer. Faz uma canção linda para Deus. E aí, antes de morrer, seu filho Adonias fala assim, eu vou tomar o reinado. O reino vai ser meu. Eu vou ser o próximo rei. Davi já muito idoso, Batseba vai lá conversar com ele. E Deus já havia falado com Davi, quem vai ser o rei vai ser quem? Salomão. O que acontece? Davi pega, unge Salomão, rei sobre todo Israel.
Adonias, que era irmão de Salomão, teve que fugir. Daqui a pouco Salomão mata Adonias, porque era um traidor. Irmão matando irmão. Nunca mais a espada fugiu da casa de Davi. Está aí mais um exemplo bíblico de que pecado é perdoado por Deus, sim ou não? Mas tem consequências. Tem consequências. Davi volta para Jerusalém, toma o seu reino novamente, vive muitos anos, mas olha a seriedade disso. Tá bem, alguém vai dizer assim, mas isso é tudo no Velho Testamento, vamos ao Novo? Atos 9, vamos lá rapidinho, a gente já está encerrando. Só tem reunião hoje, então tá tranquilo, pensei que tivesse ensaios, essas coisas. E eu posso falar porque eu vou estar na reunião também? Deus tira a culpa, irmãos, mas Deus não tira a consequência. Grave essa frase. Deus tira a culpa, mas não tira a consequência. Porque se a gente continuar culpado, nós vamos ser condenados. Então ele tira essa condenação da culpa, da morte eterna. Mas ele deixa a consequência. Há uma ideia teológica que tenta nos tirar qualquer consequência de pecados cometidos. A gente precisa tentar para isso. Atos 9. O que acontece com Paulo? Paulo passa por uma conversão. A Bíblia diz que ele fica cego. Quem Deus usa para falar com Paulo? Quem é que Deus usa? Está aí no texto aí. Ananias. O que aconteceu? Ananias então recebe a dura missão, porque para ele foi dura a missão, de ter que falar com Paulo, porque Paulo era o quê? Aguenta aí, meu irmão, mais alguns minutos. Eu sei que já passou de meia hora, a nossa mente já começa a ficar meio zonza, né? Então aguenta aí, em nome de Jesus. Quer ver? Faz um exercício aí, fica de pé um minutinho, por gentileza. É para o sangue circular mesmo, é sério, não é brincadeira não. A gente está em igreja hoje, irmão, de manhã, a gente pode fazer o que a gente quiser. Pode se esticar, faz o sangue circular, pode gravar isso aí também, não tem problema não. Porque eu estou em pé aqui, eu fico agitado, você está sentado é mais difícil. Então quando o sangue, por isso que o sangue tem que circular, tem que agitar. Gente que está muito paradinho, já vai dormir daqui a pouco, pode dizer. Ó, viu? Então estica aí, pronto, agora pode sentar. Agora esticou um bocado. Então quem recebe a missão para falar com Paulo? Ananias. Dura missão para ele, por quê? Paulo era o perseguidor dos cristãos. E aí Deus dá uma palavra profética a Paulo. E Ananias tem a missão de entregar essa palavra profética. E diz para Paulo, Paulo, você, quando ele já está lá cego, ok? 3 dias cego, está em jejum, você é um escolhido para levar o nome de Deus aos gentios, você vai levar o nome de Deus aos reis, você vai levar o nome de Deus a todo o povo de Israel, como diz o pastor Luciano, você vai ter um ministério internacional, você vai ter o ministério, cara, você vai crescer muito no seu ministério, sabe, seu ministério vai ser conhecido no mundo inteiro, você vai ser o maior evangelista que o mundo já viu. Só tem um detalhe, Paulo, importa que você sofra pelo nome de Jesus. Importa que você sofra pelo nome de Jesus. Meu irmão, o que Deus estava falando para Paulo? De uma lei que está na Bíblia. A lei da semeadura. Você não plantou isso? Você agora vai colher isso. Você vai ser um grande pregador, você vai a reis, você vai a todo lugar, mas você vai sofrer, filhão. Você vai sofrer muito. Por amor ao nome de Jesus. Aquilo que você semeou lá, você agora vai colher no seu ministério. A gente nunca parou para pensar sobre isso, né? Mas Paulo, queridos, ele plantou muita maldade contra os cristãos. Ele matou, permitiu matar, perseguia, foi o maior perseguidor dos cristãos, segundo a Bíblia. E agora, ele vai ser o maior perseguido na história da igreja. Um dos maiores, né? Não foi talvez o maior, mas um dos maiores por causa da reputação de Paulo. Então aquilo que ele fez, ele plantou, Deus está falando, você acha que vai ficar sem uma consequência?
Você acha que vai ser o ministério de comprar carro zero, casa na praia, passear lá em Jerusalém, passear em outros lugares, sem que nada aconteça, que eu vou te proteger, botar um vidro em você, uma proteção, os anjos vão ficar todos do seu lado ali, ninguém vai te tocar? Não. Tu vai apanhar, tu vai ser chicoteado, tu vai passar perigo de vida, tu vai passar fome, você vai passar tudo que você possa imaginar, tudo que você fez. Você vai sentir também, porque você plantou e você vai colher, mas por amor é o meu nome. Você vai entender o que significa aquilo que aqueles irmãos que morreram lá, aos leões também, morriam lá. Você vai sentir a mesma coisa. Você vai saber o que eles faziam por amor a mim. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai sentir a mesma dor que eles sentiram. O que é isso? Deus perdoou o pecado de Paulo? Claro que perdoou. Mas está dizendo, agora você vai sofrer as consequências. Você vai ser um grande pregador, mas você vai sentir as consequências. Não podemos criar uma teologia de pecados perdoados sem consequências. Agora, deixa eu falar uma coisa para a gente poder fechar isso. Nem toda consequência significa que seu ministério será removido. Totalmente removido. O que pode acontecer, e essa ideia que o pastor Luciano trouxe e outros palestrantes também trazem, eu acho muito interessante. O que pode acontecer é que a nossa herança será diminuída, mas o ministério não será removido. A herança, ela é diminuída. Quer ver? Números 20. Vamos lá em Números 20. Números capítulo 20, versículo 12. É aquele episódio das águas de Meribá. Quando Moisés faz o quê? Bate, ele não toca, ele bate 2 vezes na pedra. Ok? Então vamos lá. 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Escute isso. Deus dá uma ordem a Moisés, que ele deveria, ali atrás, antes do texto, falar a rocha. O povo estava murmurando, querendo água. Amém? Queria água. Aí Deus fala: Moisés, vá lá naquela rocha e fala a rocha. Diga a rocha que ela vai produzir água. Moisés estava irado, irmãos, com o povo. Estava irado. Aí Moisés faz o quê? Moisés e Arão. Ele chega diante da rocha e fala: vocês querem água? Bum! Bum! Então toma água. Ele bate 2 vezes com ódio na rocha. E a água jorra, a água sai. E o povo mata a sua sede. O que Deus faz? Vem cá os dois. Moisés e Arão, que eu quero um papinho com vocês dois. Chama os dois no canto e bate um papo sério com eles. Vocês não me honraram. Vocês não me obedeceram. Eu mandei bater na rocha 2 vezes. Eu mandei falar a rocha. Não mandei ferir a rocha representa quem ali? Jesus. Eu não mandei ferir a rocha. Pois é. Já tinha sido ferida. Era só falar a rocha. Você não tinha que ferir a rocha. Mas como vocês não me obedeceram, os dois não entrarão na terra prometida. Quem ia entrar? Josué, Calebe, Moisés e Arão. Os 4 iriam entrar na terra. Os 2 perderam a bênção. Só vai entrar agora Josué e Calebe. Logo depois daquilo, Números 20, 22, Deus fala assim: Moisés, pega Arão, vê no versículo 22 aí se Eleazar, o Eliezer. 26 diz o quê?
Qual o nome do filho aí? Eleazar. Deus fala assim, Moisés, sobe os 3 no monte, você, Arão e Eleazar. Só tem um detalhe, só vão descer 2. Um vai ficar. Quem vai ficar é Arão. Eu vou recolher Arão. Ele vai transferir o sacerdócio a seu filho Eleazar. O que aconteceu? Deus chega lá, pode descer os 2, que Arão fica comigo. E Arão morre. Passado um tempo, lá na frente, lá em Deuteronômio, Números 27, 12, 14 e Deuteronômio, 34, de 1 a 5, o que Deus faz? Moisés, vem cá, a terra já estava ali pertinho, queridos. Já estava pronto para colocar o pé. Acho que Moisés estava pensando assim, Deus esqueceu, né? Deus me perdoou, esqueceu, eu vou colocar os pés. Aí Deus falou assim, filhão, Moisés, sobe o monte comigo aqui, vamos subir o monte, vem cá. Traz Josué. Só vai descer um. Vem cá, Moisés. Aí Deus fala assim, agora Moisés, olha, irmãos, é duro, hein? Olha tudo que você perdeu, seu cabeção. Tá vendo aí? Tudo isso que eu prometi, eu vou dar ao meu povo. Só que não vai ser você que vai colocar os pés lá. Vai ser Josué no teu lugar. Lembra lá da rocha? Eu vou recolher você. Olha tudo. E Deus recolhe Moisés. E Josué assume o lugar. Eu pergunto a vocês, Arão continuou sendo sumo sacerdote antes dele morrer? Deus falou assim, vocês me desonraram, vocês não vão entrar na terra. Ele continuou sendo sumo sacerdote? Sim. Moisés continuou sendo líder do povo? Só tem um detalhe, a herança deles foi diminuída. O que eles poderiam conquistar, eles não alcançaram. Então Deus, Ele perdoa nossos pecados? Sim. Ele não vai tirar o teu ministério, mas Ele vai diminuir a tua herança. Ele vai fazer isso. Ezequiel 44. Coloca o texto aí para mim no versículo 10. Esse é o último texto. Ezequiel 44. Olha só o que diz esse texto. Os levitas, Deus está falando agora através do profeta Ezequiel. Olha só o que ele vai dizer, que coisa interessante. Os levitas, que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua, o quê? Iniquidade. Ou seja, os levitas eram uma tribo de Levi escolhida para cuidar, vamos dizer assim, das coisas do templo, do tabernáculo. Então existiam funções diferentes. Então existiam os levitas que cuidavam da parte que tinha relação com o povo, o pátio, aqueles sacrifícios, e existem os levitas sacerdotes, que entravam na tenda e ministravam a Deus, tanto naquela primeira parte como no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Então existiam aqueles que ministravam ao povo e aqueles que ministravam também a Deus. Está me ouvindo aí, querido? Ok? O que aconteceu? Os levitas, eles haviam pecado contra o Senhor. Eles pediram perdão a Deus. Deus os perdoou. Porém, Deus deixa claro que existiriam consequências e essas consequências estariam presentes na vida deles. Deus está dizendo que não os tirou do ministério. Eles iriam continuar sendo levitas, mas assim mesmo, eles não os excluiu de consequências. Ou seja, na verdade, eles foram tirados, porque num tempo eles pecaram, e aí eles pediram perdão, então eles foram readmitidos como levitas novamente, no tabernáculo ou no templo, ok, Ezequiel é o templo, né?
no templo, ok? Foram readmitidos. Mas Deus vai deixar claro, versículo 11, olha só. Poderão servir no meu santuário. Quem está falando? Deus. Como encarregados das portas do templo e servindo nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e colocar-se diante do povo e servi-lo. Versículo 12. Mas, porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Versículo 13. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes. O que Deus está falando, queridos? Vocês vão continuar no ministério, sim ou não? Vocês vão ser readmitidos, sim ou não? Só que vocês só poderão chegar até aqui. Nunca mais na vida de vocês vão passar dessa tenda. Vocês só vão servir ao povo, mas nunca mais servirão a minha presença. Deus está dizendo que eu não vou tirar o ministério de vocês, mas o ministério de vocês será diminuído. Olha que coisa, queridos. Eu não vou tirar o ministério de vocês, mas o ministério de vocês será reduzido. Continua o texto. Versículo 13, não é isso que eu estou? Não, versículo 13, eu não terminei. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão. Ô Jesus, o que está escrito aí, irmãos? Para o resto da vida o povo vai saber o que vocês fizeram. É duro, irmãos. Versículo 14. Contudo, apesar de tudo isso, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Deus tirou o ministério deles? Não. Deus fez o quê? Diminuiu. Não, aniquilou não, senão tinha zerado. Ele diminuiu a ação ministerial deles. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Está entendendo o que está acontecendo na Bíblia? Está tendo uma leitura boa para vocês? Vocês estão cansados, mas vamos lá. Versículos 15 e 16. É o último versículo, a gente vai terminar agora. Aí olha só como ele vai terminar. Vamos lá, acorda aí. Contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de quem? Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim. Então tinha um povo que quando os levitas lá se desviaram, eles não se desviaram, que eram também do mesmo povo, ok? Se aproximarão para ministrar diante de quem? De mim, quem está falando? Deus, da boca de Ezequiel. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Último versículo 16. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Deus está dizendo que somente aqueles que o honraram ministrarão perante ele, e os demais somente diante do povo. Deus separa os que foram fiéis dos que forem infiéis. Todos vão trabalhar no ministério, todos vão executar no templo, todos vão ser ali trabalhadores no templo. Porém, haverá um povo que não vai entrar na presença do Senhor, e o outro que só vai executar a obra diante do povo. Ou seja, que só vai trabalhar diante do povo, e outro que só vai lá trabalhar diante do Senhor. Ou seja, há uma herança para aqueles que buscam santidade. Vou repetir, há uma herança para aqueles que buscam santidade. Porém, há pessoas diminuindo a herança. Sabe por quê? Estão diminuindo a herança? Porque não estão levando a sério a santificação. Acha que Deus perdoa. Perdoou. Está tudo certo.
Vida que segue. Vida que segue tranquilão. Não é assim que na Bíblia nós aprendemos. Não é vida que segue, querido. Tem consequências. Diante de tudo isso que você ouviu, você começa a fazer uma análise até da sua casa. Até da sua casa agora. Pô, peraí. Agora eu estou começando a entender. Está ficando claro para mim o que está acontecendo. Talvez você começando a ficar claro, como já conheci, eu não sei quem conheceu aqui, um ministério famosíssimo, alguns anos atrás, chamado Jim Swaggart. Alguém conheceu? Jim Swaggart? A geração nova não vai conhecer, né? Mais nova, né? Porque eu também sou novo. Sou das duas gerações. A nova é mais antiga. Lembra desse ministério? Irmãos, era poderoso. Quase todo domingo eu assistia o culto daquele homem pregando, porque era uma bênção. Uma palavra poderosa. O que aconteceu? Foi pego flagrante adultério, filmado. Deus, ele pediu perdão, e eu lembro daquele culto, eu não esqueço aquele culto. Ele pegou o microfone e pediu perdão para o mundo inteiro, porque o programa dele era a nível mundial. E ele pediu perdão para todas as igrejas, todos os irmãos do mundo inteiro por aquilo que ele havia feito. E a igreja o perdoou. E Deus o perdoou. E aí ele tentou retomar o ministério. Nunca mais conseguiu ser a mesma coisa. Deus o perdoou? Sim. Ele continuou pregando na igreja? Sim. O que aconteceu com sua herança? Diminuiu. Onde ele poderia conquistar mais? Deus tirou e deu para outro. Então não vamos pensar que pecado, porque essa teologia precisa corrigir isso na nossa vida. Deus perdoa? Perdoa, mas tem consequências. E pode ser que nunca mais, como foi Davi, a sua casa seja a mesma. Deus quer salvar seus filhos, e Ele vai salvar seus filhos. Ele quer salvar seus filhos. Porque agora, no Novo Testamento, você vai responder por você, seu filho vai responder por ele. Mas existem coisas que nossos filhos podem sofrer por causa devido aos nossos pecados. Eu posso estar levando o pecado para dentro da minha casa, e meus filhos sofrerão isso. E podem estar sofrendo até hoje. Então fiquemos atentos, queridos, que esse tema é muito sério. Os santificados têm herança. Os santos têm herança. Deus não quer tirar você da igreja. Deus não quer tirar você de ministério. Mas como consequência de algum pecado que nós fizemos, cometemos contra o Senhor. E aí eu digo para você, lembra lá no início, nós falamos que existe pecadinho e pecadão? Não, mas existem consequências diferentes. Só você ver como foi. Existem consequências diferentes. Davi, depois de tudo isso, depois você pega lá, 2 Samuel, mesmo diante de todas as consequências que ele viveu, no final da sua vida, ele escreve uma canção linda ao Senhor, de adoração. Porque ele assumiu as consequências do seu erro e não julgou Deus por isso, não condenou Deus por isso. Deus, poxa vida, parece que Deus não me ama, poxa vida, parece que Deus não me quer. Não, Davi adorou o Senhor, porque Deus o tirou de uma condenação eterna. Deus o tirou de uma condenação eterna. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Todos nós aqui já pecamos um dia. Talvez tenhamos pecado hoje mesmo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Talvez hoje estejamos sofrendo até as consequências do nosso pecado. Mas, Senhor, não vamos abrir mão do Senhor. Não vamos abrir mão da Tua presença.
não vamos abrir mão do teu ministério, não vamos abrir mão da tua glória, não vamos abrir mão de te honrar, não vamos abrir mão de te adorar, não vamos abrir mão de te servir, não vamos abrir mão de te amar, porque o que nos espera não está nessa terra, o que nos espera está na glória, está no céu. É isso que nós aguardamos, porque a sua misericórdia nos alcançou, porque se não fossem as suas misericórdias, nós estaríamos mortos agora, e ela continua agindo no meio do nosso povo, do teu povo. A tua misericórdia ainda continua agindo, mas quando a sua misericórdia for retirada, nós estamos perdidos. E até o dia que Jesus voltar, a sua misericórdia ainda estará sobre nós. Por isso, Senhor, como igreja local, nos perdoe se permitimos que pecados pudessem continuar em nosso meio sem que houvesse disciplina, sem que houvesse conserto, para resgatar o irmão e ajudá-lo. E aqueles que continuam rebeldes, que continuam desobedientes, julgue o Senhor, julgue o Senhor, julgue o Senhor. Só queremos dizer abertamente aqui, Senhor, que nós não iremos aceitar isso em nosso meio. Respeitamos, ó Deus, a vida de cada um viva a vida que quiser viver, mas enquanto igreja local, não aceitaremos esse posicionamento. Nenhum deles jamais assumirá nenhuma posição de liderança nem de ministro em qualquer coisa que seja, do menor ao maior neste lugar, por disciplina e por zelo à tua casa. Portanto, Senhor, se for comigo, cumpra teu zelo comigo também. Se for com qualquer um de nós aqui, cumpra o teu zelo com qualquer um de nós. O que nós não queremos perder é a nossa salvação. Nós queremos ir para o céu, e nós vamos para o céu, não por nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse primeiro café pastoral. Nos perdoe o tempo, Senhor, mas essa palavra tinha que chegar ao povo, tinha que chegar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus, querido. Mais forte que você puder. Aleluia.